Boa noite, galerinha do YouTube. Me chamo Áurea, faço licenciatura em Química, sou do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Vitória. Irei trazer uma série de vídeos para vocês sobre conteúdos de química e sobre a química. Então, nosso primeiro vídeo será sobre o fogo. E a gente gostaria de saber para vocês como apagar fogo em óleo de cozinha. Mas para isso, a gente tem que entender o que é o fogo, quais são os componentes do fogo. Então, vamos lá. O fogo, ele faz parte do Paleolítico, que é um período compreendido entre de 4,4 milhões de anos até 8.000 a.C., o domínio de fogo pelo homem. A partir do momento que o homem ele conseguiu utilizar a descoberta a seu favor, o fogo ele tornou-se um alicerce para as civilizações. Mas vale lembrar que antes disso, o homem já tinha observado o fogo em decorrências de fenômenos naturais. Então, a gente pode citar a questão dos raios, que ele causavam incêndios e também erupções de vulcões. O Homo erectus, ele foi o primeiro ancestral do ser humano a dominar o fogo, utilizando pedras e madeiras. Através do atrito entre duas pedras, a faísca liberada servia como fonte de ignição para iniciar a chama. Então, com o surgimento do fogo, os povos, eles aprenderam a utilizá-los para se aquecer e cozinhar alimentos, espantar animais ferozes e iluminar ambientes durante a noite. Só que vale lembrar, minha gente, que como consequência também do fogo, veio a fabricação de ferramentas de ferro. Então, foi possível, com o desenvolvimento da metalurgia, a técnica descoberta com a moldagem do metal no fogo. Então, vamos lá. O que provoca o fogo e quais os seus componentes? Aqui eu trago imagem para vocês que vai mostrar aqui, em marrom, o combustível, que ele é uma substância capaz de queimar. Ou seja, é tudo aquilo que pode entrar em combustão. E aqui em azul, a gente tem o comburente. O maior exemplo é o oxigênio, que é o elemento que intensifica a combustão, ou seja, permite a queima. Em vermelho, a gente tem a questão do calor, que é uma energia que inicia a transformação química, ou seja, qualquer energia ativa que permitirá a combustão entre os dois primeiros elementos, ou seja, é uma energia que vai permitir essa transformação, essa combustão entre o combustível e o comburente. E por último, a gente tem aqui em verde a reação em cadeia, que é a sequência de reações, ou seja, o fogo ele é o resultado de uma transformação química. E o combustível, seja ele sólido, líquido ou gasoso, eles se transformam em um gás pela ação do calor, para que então sejam inflamados. Ou seja, os combustíveis mais comuns são madeira, papel, tecido, gasolina. Então, quando o combustível entra em contato com o comburente, ou seja, o oxigênio que eu falei anteriormente, há uma fonte de ignição. Lembra do exemplo da pedra que pegava duas pedrinhas, o atrito entre elas ia ser uma ignição para a chama? Pois então, através desse oxigênio, dessa ignição, pode-se então gerar a chama. Ou seja, a reação não ocorre espontaneamente. Lembrando, espontaneamente é algo que acontece sem que uma pessoa possa fazer algo sobre, certo? É espontâneo. Então, é necessário aquecer o combustível até uma temperatura que inicia a combustão. Então, por isso não é espontaneamente, porque a gente tem que fazer um aquecimento para que então possa ocorrer a combustão. E através de uma reação em cadeia, é possível que a chama se autossustente, pois o combustível ele é decomposto em partículas menores, que vão combinando-se continuamente com as moléculas de oxigênio. Dando continuidade, a gente traz para vocês o título: Como apagar fogo em óleo de cozinha. O primeiro é a questão do tamanho de fogo. Você tem que ver se o fogo está pequeno ou se já está passando para outras partes da sua casa. Por exemplo, se o fogo for pequeno, você pode tentar apagar. Mas nessa situação aqui da imagem, vocês estão vendo que o fogo já está se espalhando para outras partes da casa, que é o exemplo aqui do armário. Então, numa situação como essa, o ideal é que você ligue para os bombeiros e tire todo mundo de casa, certo? Não tente salvar a sua cozinha. Ligue para os bombeiros. O segundo ponto é você desligar o fogo imediatamente. Viu que a vasilha com óleo está pegando fogo? Desliga.
Porque essa é a primeira coisa que você deve fazer. Uma vez que o fogo ele é causado por óleo, ele precisa de calor para se manter. Lembra que tinha a questão do comburente, do combustível, e tinha a questão do calor, que iria ajudar na transformação química? Pois então, ele precisa do calor para se manter. Então, desliga o fogo, que o calor, em um determinado momento, vai começar a diminuir. Terceiro ponto, cubra as chamas com uma tampa de metal. Lembrando, é uma tampa de metal. Por favor, não utilize tampa de vidro, tampa de mármore. Só utilize se for de metal. Porque o fogo, ele precisa de oxigênio. Lembrando, o oxigênio é o comburente. Então, para ele se propagar, portanto, cobri-lo com a tampa de metal vai abafá-lo. Então, se você abafa, vai acabar o quê? Diminuindo essas chamas. Um quarto ponto é a questão do bicarbonato. Eu só indico se as chamas estiverem como nessa imagem, pouquinha. Se já tiver uma situação mais avassaladora, não utilize, por favor, porque o bicarbonato de sódio, ele só deve utilizar em chamas pequenas. Se você utilizar, como nessa primeira imagem, com essa chama que já está passando para outras partes da casa, não vai ter efeito algum. Então, não adianta você utilizar. O quinto ponto é a questão do uso dos extintores. Então, ele só deve ser usado como último recurso. Então, caso você tenha um extintor classe B ou K em casa, ele conseguirá apagar esse fogo. Mas você tem que saber que os produtos químicos do extintor vão contaminar a cozinha e que são difíceis de limpar. Então, use apenas como último recurso. Aí vocês me perguntam, mas por que o extintor tem que ser classe B ou K? Não pode ser classe A, não pode ser classe C. Então, vê só, um extintor classe A, ele é à base de água ou de espuma. Então, são origem fibrosa. Então, serve para madeira de papelão, papéis ou plásticos. O de classe B, ele é à base de água, já são para materiais líquidos ou sólidos. No caso, liquefeitos, altamente inflamáveis, ou seja, óleo, gasolina, querosene, que é o nosso caso. O classe C já é o pó químico ou gases, que é de origem elétrica. Então, por exemplo, como motores ou estruturas energizadas, que são a questão de fiações, disjuntores e tomadas. O extintor de classe D são próprios para metais de combustível, como magnésio, titânio, potássio e sódio. E o classe K são óleos alimentares, gorduras e aparelhos de cozinhas, que também é o nosso caso. Ó, um sexto ponto é você pegar uma toalha, lembrando, não molhada, mas você passar um pouquinho de água para tirar todo aquele excesso e deixar ela só um pouquinho úmida, mas que tire todo o excesso da água e colocar por cima desse fogo. Não invente de colocar uma toalha cheia de água, certo? Ensopada. Tem que torcer para tirar todo o excesso da água. Então, coisas que não se deve fazer. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Nunca jogue água em óleo queimando. Vocês sabem por que não pode fazer isso? Vamos voltar para a nossa aula de misturas. O que são misturas? Existem dois tipos de misturas. Isso é homogênea e a mistura heterogênea. A gente lembra que uma mistura homogênea é uma mistura de uma fase. Ou seja, podemos citar a água mais o kisuke. Quando você adiciona o kisuke na água, que você mexe, você mistura, vai ficar apenas uma mistura, que no caso é de uma fase. Elas se juntam. Mas quando você pega, por exemplo, a água mais pedras, que você coloca as pedras dentro de uma vasilha com água, você vai ver que não vai se misturar. Então, o que ou seja, é uma mistura heterogênea, que tem duas fases, a da água e a das pedras. Então, a gente pode lembrar aqui, água e óleo não se misturam, ou seja, é uma mistura heterogênea, tem duas fases. Então, se água e óleo não se misturam, portanto, jogar água nesse tipo de fogo só fará com que o próprio fogo se espalhe, porque água e óleo não se misturam. Um outro ponto é a questão da toalha, que eu havia falado que deveria torcer
para que não colocasse ela ensopada de água. Então, isso, se você pegar uma toalha seca, assim, uma toalha ou qualquer outro tipo de pano, só vai aumentar as chamas e fazer o fogo se espalhar. Com a possibilidade do próprio pano pegar fogo, outra coisa que não se deve fazer é colocar uma toalha molhada em cima do óleo, porque para tentar cortar o suprimento de oxigênio, porque isso só vai piorar a situação. Um outro ponto que a gente traz para vocês é a questão de você não mover a panela ou levar para a rua, porque a gente acha que isso é uma bobagem, né? Mas isso é a coisa mais comum que ocorre. As pessoas sempre pensam isso assim, na lógica. Pegar essa panela e tirar dentro de casa. Só que isso é um erro muito comum, porque ao mover uma panela com óleo fervendo, pode fazer com que ela acabe espirrando óleo em você e você possa se queimar. Ou então, esse óleo pode entrar em contato com outros objetos inflamáveis que você tem em casa. Então, por favor, não façam isso. E um último ponto é a questão de você se prevenir. Ou seja, previna-se contra o fogo de óleo. Porque quando você for para a cozinha, quando fazer algum alimento, fique sempre de olho no seu fogão. Pesquisas indicam que em menos de 30 segundos pode ocorrer esse tipo de fogo. Então, jamais você deixe uma panela no fogão e saia de perto quando você estiver utilizando óleo. Sempre fique de olho para que as situações não ocorram. Aqui, eu trago para vocês nossas referências de onde utilizamos para gravar esse vídeo, para fazer essa apresentação em PowerPoint. Eu espero que vocês tenham gostado e deem muitas joinhas e inscrevam-se no nosso canal. E também responda as nossas perguntas feitas no início do vídeo. Depois de você saber todas essas dicas, o que você faria para apagar o fogo? Deem lá seus comentários se vocês já passaram por essas situações, tá certo? Muito obrigado.